Já foi fazer países. pesquisa em outros países Já, também? já fui para 20 países Caraca. diferentes. Tudo com esse intuito de pesquisar. Às vezes fazer turismo Sim. e aí você acaba pesquisando alguma coisa também, né? Japão, já tive no Japão, já tive no Peru, México, Qual pesquisa Ilha de que você fez Páscoa, que é fora do Chile. que foge do que você já viu no Brasil? Você falou, pô, isso aqui eu vi um negócio diferente. Ou são padrões, geralmente? Olha, geralmente é padrão. Ufologia, se é ufologia séria, ela funciona com padrão. Quando foge muito do padrão, eu já desconfio. Só que assim, tem alguns fatos que chamam a atenção pela anormalidade. Vamos supor um contato com um ser que seja antropomorfo, com corpo de gente e cabeça de algum animal. Isso é esquisito, né? Sim, muito. Mas o que aconteceu? Nesse livro que eu escrevi, que é o Alienígenas no Passado do Brasil, inclusive o Alienígenas no Passado do Brasil, eles copiaram de mim esse nome, porque o livro foi feito antes de sair a série, né, na televisão do History. Não, brincadeira à parte, nesse livro eu trago casos que ocorreram antes de 1947 no Brasil. E envolvendo seres. Então, isso aqui é um caso que aconteceu no Guarujá, em 1946, com o seu Antônio da Silveira Bezerra. Na época, ele estava com 69 anos, em 87, deu depoimento para nós. Ele viu um ser de 2,10 metros de altura, próximo ao Hotel La Plage, tinha um cassino ali, hoje não tem mais. E esses seres vestiam uma roupa meio esverdeada, tinha uma haste na mão, com uma luz vermelha na ponta, e a cara deles era parecida com um gato. Um cara de felino. Na época eu não acreditei muito, não. Ele falou que voltou lá, tal, que tinha as marcas onde pousou o disco, né? O disco é o clássico, disco voador. E ele falou, eu fiz um desenho na época. E ele, vou te dar. Aí procurou lá, achou um papel até amarelado de 1946 e me deu esse desenho. Pois bem, por que eu resolvi colocar no livro? Porque quando eu estava escrevendo esse livro, um pouco antes, eu fiquei sabendo de um outro caso que tinha ocorrido em Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo, em 1996, onde um cara simples da roça lá disse que viu uma nave e ela era transparente, a parte assim, e ele viu 2 seres dentro, mexendo uns equipamentos, alguma coisa, olhando para ele de cima, a nave ali voando, e eles tinham os 2 cara de gato. Era corpo de gente, mas cara de gato. Aí acendeu uma luzinha, eu disparei na época mensagem, carta para um monte de ufólogo no Brasil e fora. Falei, olha, dá uma olhada no arquivo de vocês têm algum caso com essa configuração, seres que tinham corpo de gente, cara de gato? Aí comecei a receber 2 casos dos Estados Unidos, um caso dos Estados Unidos é de 1990, da Argentina, 1972, em Santa Isabel, caso em Itajubá, Minas Gerais, em 1967. Então, apesar de ser algo bizarro e totalmente diferente, tem padrão, né? Ele tinha padrão, foi visto por pessoas que não se conhecem, em países diferentes, localidades e tempo diferente. Então, lembra um gato. Uma coisa, quando você perguntou, falar antropomorfo, né? Corpo de gente, cabeça de animal. Aí você já imagina a cabeça exatamente. Sim. Uma coisa é ter a cabeça de animal, outra coisa é parecer, lembrar. Porque pode ser um rosto que lembre, né? Mas não seja de animal. Agora, se a gente esse aí é o de Varginha, né? Que você passou? É o de Varginha. Se a gente for para o Egito, por exemplo, o que a gente vai encontrar lá? Deuses antropomorfos. Né? Com cabeça de gato. Com cabeça de gato. Por exemplo, a Bastet é uma deusa com corpo de mulher e cara de gato. A Sekhmet, ela tem cara de leão e corpo de... E aí depois tem os chacal, tem um monte de coisa. Agora, aí eu fico pensando, será que os egípcios viram um ser desse lá atrás? Endeusaram? E aí endeusaram de alguma forma? É uma
conjectura Sim. que a gente pode fazer na atualidade, baseado em que exista, vez ou outra, não é uma tipologia comum, é 5% dos casos, mas que vez ou outra acontece. Cara, olha... Então, veja, é um negócio absurdo, mas é real. Mas olha a importância do museu. Ou, por exemplo, de ter um programa aberto na TV para falar a respeito disso. Porque tem na TV fechada. Tem. Na TV aberta, pô, algum canal aí podia investir aqui. Porque, cara, tem um monte de coisa aqui que você fala, caraca, faz sentido. Você começa a cruzar aqui o acontecimento. Você junta aí, você começa a ver que, opa, tem um sentido esse o cara negócio, abduzido, tá acontecendo. Volta com radiação. Os pousos, tem radiação, pH muda. Você já ouviu falar, por exemplo, na Idade Média, que existiam demônios que assolavam os homens e as mulheres durante a noite? Que geralmente tinha relação, que era o súcubus e íncubus. Sim. Já ouviu falar nisso? Já. Tem até desenhos, né, daqueles diabos assim com chifre e tal. Aí eu te falo uma coisa. Vamos supor que na Idade Média aparecesse um ser assim, com capacete e antena no capacete. Não poderia ter sido interpretado por aquelas pessoas como sendo um diabo, um chifre? Sim. Porque é uma roupa totalmente diferente e as antenas poderiam ser o chifre, que ela interpretou dentro daquele mundinho dela, do que ela conhecia na Idade Média. Né? Então, e o que era? O foco desses demônios era experiência genética, de relação sexual e tal. E isso existe nas abduções, vez ou outra. Também. Tem vários casos. Tem livros que retratam esses tipos de casos. No Brasil tem um livrinho feito pela Álvaro Fernandes e Sônia Maria Trigo. Chama Contatos Sexuais com Fonautas. É um livrinho de capa rosa e que traz ali só casos brasileiros de homens e mulheres que tiveram relação sexual com supostos, né, tripulantes desses OVNIs. Você vê, tem que estar aí dentro do museu. Do museu. Então, veja que é muita coisa que a gente começa a cruzar só dentro do Brasil, juntando tudo isso, vendo as evidências que nós temos de documentação oficial dos governos, dos militares da FAB, da Marinha, do Exército, da Polícia Militar. A gente vê ali que, pô, eles não vão demandar tempo e dinheiro para investigar alguma coisa se aquilo não fosse sério. Outra coisa, por que aparece muito para piloto de avião, por exemplo, militar? Sempre tem casos onde os caras avistaram, né? Bom, piloto de avião é simples, que o cara tá no céu, então se for ver uma nave, ali é o lugar certo. Tem que ver, não no piloto submarino, né? Mas tem casos também submarino, não tem? Tem, que são os OSNIs, né? Seriam objetos submarinos não identificados. Inclusive, na região do mar, né, de grandes porções de água, é onde a gente tem mais incidência. E isso pode evidenciar que ali tem alguma base submarina de operações desses objetos, já que 3/4 do planeta é água. Sim. Então é um lugar, tem regiões abissais que a gente não conhece. E assim, a Marinha é a que mais tem relatório e relatos desses objetos, embora ela oculte do público. Até porque não tem incidência de luz, né? Você consegue ver mais fácil. A aeronáutica, ela liberou uma parte de relatório raso, tipo classificação sigilosa, confidencial. O secreto e ultra secreto eles nunca divulgaram. Tanto é que, por exemplo, você estava falando dos pilotos, né? Por que eles vêm também bastante? E a gente teve, por exemplo, aquela onda, né, que aconteceu de OVNIs no sul do país, né, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e muitos pilotos ali da Azul, da Latam, da Gol viram e relatavam, rádio, né? Isso aqui, por exemplo, são fotos de objetos que um desses pilotos me enviou e esses objetos não tem nada a ver com Starlink, né, que é satélite lá do Elon Musk, não tem nada a ver com fenômenos atmosféricos, astronômicos. É lógico que pode ter tido algum satélite Starlink que confundiu também. Mas, só para vocês terem uma ideia, na aeronáutica está lá disponível 44 relatórios dessa época, 2022, foi ali outubro, novembro, dezembro de 2022, tem 44 relatórios nos arquivos
da Aeronáutica que foram disponibilizados para Brasília no Arquivo Nacional. Aqui são 4 desses relatórios